Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Ars Online, também uma aula gratuita. Eu digo também uma aula gratuita porque eu vou colocar esse vídeo como aula extra anexada ao nosso curso de Teoria e Percepção Musical. Para quem não sabe do que eu estou falando, nós temos um curso de Teoria e Percepção Musical. O primeiro módulo é gratuito, 4 aulas do módulo 2 são gratuitas, aulas extras como essa aqui são gratuitas. Então são 20 aulas mais extras que você pode acessar gratuitamente. O link para você acessar o curso na nossa plataforma está aqui na descrição do vídeo. Você entra lá no Hotmart, você começa a fazer o curso usando a nossa plataforma. 20 aulas mais extras gratuitos. Módulo 2, o restante do módulo 2 até o módulo 6 é a parte paga do curso, mas você só acessa se você estiver gostando, se você tiver interesse no nosso conteúdo, tá? Essa é uma aula gratuita, apesar de termos uma aula em que falamos sobre encadeamento. Porque na aula de encadeamento, que está no módulo 3, isso eu estou falando mais para os nossos alunos agora, a aula de encadeamento ela está ligada a um conceito de inversão de acordes. Aqui eu vou só falar de encadeamento mesmo, então aqui é voltado para quem estuda violão, para quem estuda teclado, para quem compõe, e aí não importa se você compõe com partitura ou se você só compõe usando o piano roll, por exemplo, se você só usa cifra, não importa. Vem com a gente, segue até o final desse vídeo que você vai entender tudo. E se você tiver um pouco perdido na parte da partitura, o nosso primeiro módulo é gratuito e a gente ensina vocês a lerem isso lá, a entenderem isso lá para quem tiver interesse, tá? Só clica aqui no link da descrição. Mas se você fala, mas eu não leio partitura, não tenho interesse, vem com a gente, vem com a gente. Eu vou explicar de um jeito que vai ficar bem claro o que é encadeamento, para que a gente usa encadeamento. Isso é muito importante quando você quer trabalhar com progressão de acordes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho um acorde, por exemplo, Dó maior. Tenho o meu Dó maior aqui, agora eu quero ir para Sol maior. Essa é a minha progressão, de Dó para Sol. Vou colocar aqui embaixo. Essa é a minha progressão. Ó. Vou colocar aqui porque eu vou colocar outro acorde depois. De Dó para Sol. Como é que eu faço? Quais são as notas de Dó maior? Dó, Mi e Sol. Quais são as notas de Sol maior? Sol, Si, Ré. É exatamente isso que eu vou escrever aqui na pauta. Então, ó, o acorde de Dó maior é essa primeira bolinha aqui embaixo, Dó, essa bolinha aqui de cima é o Mi, e essa bolinha é o Sol. O acorde de Sol maior utiliza as notas Sol, Si e Ré. Percebam a distância que a gente tem de um acorde para o outro. Olha como os acordes estão distanciados na pauta, ó. Eles estão bem distanciados, né? Então aqui, vamos estudar os saltos que a gente faz. Se eu tenho uma música aqui, ó, Dó e depois Sol, né, ó. Só a mão direita agora pra gente ficar atento só à progressão de acordes sem uma linha de baixo, ó. Percebam que tem um salto, eu estava aqui, nessa região aqui do Dó 3, e eu faço Sol utilizando o acorde também em estado fundamental, Sol 3. Então aqui a gente tem um salto de quinta justa de Dó para o Sol, aqui a gente tem um salto de quinta justa do Mi para o Si, e um salto de quinta justa do Sol para o Ré. Então aqui é um salto de quinta justa. Esse tipo de salto não é muito legal quando a gente está pensando em progressão visando o que normalmente se faz. O que normalmente se faz são passagens mais suaves. Um acorde entrando dentro do outro, saindo de dentro do outro, para que a gente tenha uma progressão mais fluida. É por isso que a gente dá o nome de encadeamento, como se os acordes estivessem encadeados, né? Então como é que eu faço aqui para poder encadear? Ao invés de eu ter esse salto, eu tenho um caminho mais próximo. Ah, eu posso fazer o Sol uma oitava abaixo. Ainda assim tem um salto, né? E se eu não faço encadeamento, o que acontece? A minha música, vamos supor que seja Dó, Sol, Mi menor. Dó, Sol, Mi menor. Fica uma harmonia saltitante, a não ser que você queira muito isso mesmo, um acompanhamento saltitante. A não ser que você queira muito isso, porque é a tua assinatura, é o som que você quer mesmo, não soa bem. Normalmente a gente busca fazer encadeamento entre os acordes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho Dó, Mi, Sol e eu tenho Sol, Si, Ré. Entre Dó, Mi, Sol
e Sol, Si, Ré. Alguma das notas é comum aos dois acordes? Pausa o vídeo e pensa um pouco. Que nota é comum aos dois acordes? Muito bem. A nota comum aos dois acordes é o Sol. É essa nota aqui, ó. Segunda linha na clave de Sol. Então eu vou manter aqui o meu Dó maior no estado fundamental. Eu não vou explicar muito o que é estado fundamental, primeira inversão e segunda inversão, porque isso a gente tem uma aula lá explicando o que é inversão. Quando eu for fazer o Sol, eu vou manter o Sol. O Sol fica, tá? Ele não sai do lugar. Eu vou levar o meu Mi para a nota mais próxima do acorde, que é o Ré. Então o meu Mi desce para o Ré. E o meu Dó vai descer para o Si. Então agora eu tenho aqui um movimento em que aqui as notas ficam no mesmo lugar, aqui eu tenho, o difícil é desenhar a linha reta, né? Aqui eu tenho um movimento de um tom e aqui eu tenho um movimento de um semitom. Então agora eu tenho essa sonoridade aqui, ó. Né? O meu Sol ficou, o meu Mi desceu pro Ré. Mi, Ré, e o meu Dó desceu pro Si. Dó, Si. Antes era... Antes esse era o movimento que as vozes faziam. Elas faziam um movimento de quinta justa ascendente. Agora não. Agora eu faço um movimento de vozes que se dá por tom, no máximo um tom ou semitom. Ó. Então olha como a passagem de um acorde para o outro ficou mais sutil. Ó. É o que a gente chama da lei do menor esforço. Você caminha para o próximo acorde usando o mínimo de movimento que você quiser. Mas aí é claro, mas isso é uma regra? Não, não é uma regra, é uma orientação, é uma referência. Você vai fazer a progressão que você quiser. Mas se você quiser fazer usando o encadeamento, usando a lei do menor esforço, o caminho mais natural é esse aqui, ó. Mas dependendo da minha música, eu também poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia, é uma outra opção. Eu vou apagar esse inicial aqui e vou colocar a outra opção aqui. Então, ó, nós temos, de novo, Dó maior, e agora eu vou fazer um outro caminho, também muito viável para o acorde de Sol. O Sol se mantém mais uma vez. Dessa vez, eu vou levar o Dó para o Ré, e eu vou tocar o Si, na verdade, aqui. Ó. Você vê que o movimento aqui é um movimento um pouco... tem mais movimento do que o outro, né? Aqui vamos mantendo as vozes, né? O Sol caminhou uma terça maior para cima, o Mi caminhou uma terça menor para cima e o Dó caminhou um tom. A gente mantém o Sol, né? Porque o Sol está sendo tocado novamente. Assim como nos estados fundamentais, o Sol também se mantinha nesse caso, né? Mas aqui a gente tem uma sensação de encadeamento, ó. Quando é melhor esse ou esse? Vai depender do que você quer. Qual é o caminho da harmonia da sua música? Ou se você toca teclado, da música que você está tocando, por exemplo. Qual é o caminho? Depois do Sol vem quem? Vem o Mi? Então talvez subir seja melhor, mas eu podia fazer isso também, ó. São escolhas. Aí começa a virar escolha estética mesmo. Qual é o som que me agrada mais? Porque, por exemplo, aqui eu estou numa região. Se eu vou descendo, eu tenho um som. Se eu vou subindo, eu tenho outro som. Então vai muito o que você quer na tua música. Então o encadeamento não tem regra, é só uma orientação. Um acorde vai para um próximo acorde, a gente faz o caminho, um caminho reduzido de movimentos, de saltos, de intervalos. Se a gente toca tudo em estado fundamental, nós ficamos com um acompanhamento saltitante. Não soa legal na grande maioria dos casos, a não ser que você queira muito isso na tua música. Vamos fazer mais um aqui. Agora eu vou deixar vocês fazerem, depois eu vou dar uns exemplos musicais. Agora nós vamos caminhar do Dó maior de novo, só que dessa vez nós vamos caminhar para o Fá e depois para o Lá menor. Essa vai ser a nossa progressão. Dó, Fá, Lá menor. Pausa o vídeo e pensa qual é o caminho mais curto que você pode fazer nessa progressão visando encadeamento, visando a lei do menor esforço. Então eu tenho Dó maior aqui de novo, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Vou escrever aqui Dó, Mi, Sol mais uma vez. O Mi na primeira linha da clave de Sol. O Dó na primeira linha suplementar inferior da clave de Sol. E o Sol na segunda linha da clave de Sol. Dó, Mi, Sol. Já o acorde de Fá, eu tenho Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó.
Tenho notas em comum? Tenho. Qual é a nota em comum entre Dó e Fá? É o Dó. É o próprio Dó. Então eu posso manter o Dó, certo? Posso manter o Dó. Se eu mantiver o Dó aqui, as outras vozes terão que se movimentar, porque o Dó, já disse, eu vou ficar no Dó. Qual é o melhor caminho para o Mi? O Mi está mais próximo de qual nota do acorde? O Mi está mais próximo do Fá. Ele está a um semitom do Fá. E o Sol está a um tom do Lá. Então, pensando em encadeamento, esse é o caminho mais curto. E agora, para ir para o Lá menor, o que eu faço? Eu estou saindo de um Fá maior que está na segunda inversão. Eu não estou saindo do Fá maior no estado fundamental. Mas primeiro eu tenho que pensar, Fá maior possui alguma nota em comum com Lá menor? Fá, Lá, Dó. E o Lá menor? Lá, Dó, Mi. Eu tenho duas notas em comum, que é o Lá e o Dó. Fá, Lá, Dó, Lá, Dó, Mi. Inclusive, se eu coloco um acorde em cima do outro, olha o que soa. Um Fá maior com sétima, né? Então são dois acordes que têm muitas notas em comum, então fica mais fácil encadear, né? Por exemplo, o Dó. O Dó está presente nos três acordes, em Dó maior, em Fá e em Lá menor. Então eu vou colocar o Dó aqui de novo. Ó. O Fá tem Fá em Lá menor? Não. Ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do Mi. Ele desce um semitom de novo e vem para o Mi. E a nota Lá? A nota Lá está presente em Lá menor, então eu vou mantê-la. Então na passagem de Fá maior para Lá menor, a única nota que se movimenta é essa aqui, ó. Ah, Mi. É um movimento de um semitom, então é um encadeamento muito sutil, ó. Então como é que fica desde o começo? Dó, Fá, Lá menor. Sem eu falar agora. É um movimento bem sutil, né? A gente sente mais movimento se eu der saltos com a linha de baixo, mas linha de baixo é um outro assunto, não é para essa aula. Então, encadeamento é isso mesmo, tá? É um acorde, você tem outro acorde, qual é o caminho que você faz? Aí você fala, poxa, mas eu não toco teclado, você está dando exemplos no teclado, eu toco violão. O que você vai fazer? Você tem que saber quais são as notas que você está tocando no violão, por exemplo. E aí você tem que saber, quando você está fazendo um acorde, quais são as notas que você está tocando e por que a passagem de... Quando você está fazendo assim, por exemplo, Dó maior, né, nessa posição, quais são as notas que você está tocando e ao partir para um outro acorde, quais notas você está tocando, né? Nas 6 cordas do violão, quais são as notas de um acorde, quais são as notas de outro. Aí você vai começar a entender mais objetivamente essa progressão em encadeamentos. É porque no violão, dependendo da escola que você fizer, você começa já aprendendo as formas de acordes, né? Eles já são encadeados, né? E aí, enfim, eu não sou violonista, depois o assunto estende, mas é importante você saber quais notas você está fazendo para você compreender isso. Então, por mais que eu tenha dado só exemplos no teclado aqui, aplicar para outros instrumentos não é difícil, a partir do momento que você entende a lógica por trás do que é o encadeamento. Você tem as notas de um acorde, para ir para um outro acorde, você não vai tocar todos os acordes no estado fundamental. Você vai procurar um caminho reduzido, um caminho mais fácil, um caminho mais sutil. É esse o caminho que a gente busca procurar. Então vamos a exemplos musicais agora. 2 exemplos que nós usamos muito nas nossas aulas, nós vamos usar aqui também. A gente tem no quadro a All of Me, do John Legend. Vou tocar um pouco o que está aqui e depois a gente conversa sobre esse encadeamento que está escrito. Muito bem, esses são os 4 acordes da All of Me. Que acordes são esses? Primeiro a gente tem aqui um Fá menor, Fá, Lá bemol, Dó. Se você quer descobrir quais são os acordes, pausa o vídeo e analisa, tá? É um ótimo exercício. Depois nós temos um Ré bemol maior, depois nós temos um Lá bemol maior e depois um Mi bemol maior. Então, o Fá menor do primeiro compasso, ele está no estado fundamental.
Lá bemol, Dó. Não esqueçam que aqui a gente tem uma armadura de clave que faz com que todos os Lá, Si, Ré e Mi sejam bemóis. Então esse Lá aqui é bemol, ó, o Lá do acorde, né? Olha que interessante. Quando eu vou para Ré bemol, o Fá aqui se mantém, o Lá bemol se mantém, e só quem se movimenta por um semitom é o Dó para o Ré bemol, que é exatamente onde está o voicing dessa introdução da música. Ó. Então é como se a gente tivesse um voicing que faz Dó, Ré bemol, e o acompanhamento ficasse no mesmo lugar. Entretanto, são dois acordes diferentes, por quê? Porque nós temos a nota superior, que está fazendo o voicing, a melodia dessa introdução, e nós temos o baixo, que está caminhando aqui, ó. Então o baixo dá uma sensação de movimento muito grande também. Então o baixo faz um salto. Fá, Ré bemol. Mas o arranjo da mão direita se movimenta muito pouco, só uma nota se movimenta e é por um semitom. E quando ele vai fazer o Lá bemol menor, quais são as notas do Lá bemol menor? Lá bemol, Dó natural, Mi bemol. Quais são as semelhanças entre Lá bemol e Ré bemol? Para e pensa, Ré bemol é Ré bemol, Fá, Lá bemol, e o Lá bemol é Lá bemol, Dó, Mi bemol. A nota semelhante está aqui. É só o Lá bemol, depois todas as notas são diferentes. Então aqui, ó, Lá bemol se mantém em Lá bemol mais uma vez, ele não se movimenta. Mais uma vez, a voz que faz o Lá bemol, se você pensar nisso como se fosse um canto coral, a voz que faz o Lá bemol está cantando a mesma nota. O Ré bemol volta para o Dó. Ele desce de novo um semitom para o Dó. Só que dessa vez o Fá desce para o Mi bemol. Então o Fá faz um movimento de um tom aqui. Então tem um movimento um pouco maior do que teve antes. E a gente pega aqui o Lá bemol na segunda inversão. E depois o que acontece aqui? Para a gente fazer o Mi bemol, quais são as notas do Mi bemol? Mi bemol, Sol, Si bemol. Quais são as semelhanças de Mi bemol para Lá bemol? É só o próprio Mi bemol, né? Então o Mi bemol, ele se mantém aqui em Mi bemol, ele não se movimenta dessa vez. O Lá bemol, ele vai descer um semitom para o Sol e o Dó vai descer um tom para o Si bemol. Tem bastante movimento aqui, mas ainda assim é um movimento sutil. Então, esse é o encadeamento, né? Uma solução que eu gosto aqui é, no lugar de fazer o Mi bemol, é fazer o Mi bemol sus4. Eu acho que soa mais legal. Porque se eu faço o Mi bemol sus4, qual é o Mi bemol sus4? Mi bemol, Lá bemol, Si bemol. Se eu faço Mi bemol sus4, eu troco esse Sol pelo Lá bemol. Fica aqui, ó, Lá bemol, Si bemol, Mi bemol. Fica assim, Mi bemol, Lá bemol, Si bemol. Então a opção de você usar um sus4 aqui é interessante porque dá uma sonoridade ainda mais encadeada para o acorde, ó. Porque o Lá bemol vai se manter em Lá bemol pelos 4 acordes. Então aqui o Dó desce para o Si bemol, o Lá bemol se mantém no Lá bemol e o Mi bemol se mantém no Mi bemol. Então só o Dó que vai descer para o Si, ó. Se você usar o Mi sus4. Com o Mi sus4 ficaria assim, ó, do começo. Eu gosto desse som, eu acho legal, né? Sair do Lá bemol para o Mi bemol sus4. Mas do jeito que está escrito, a gente vai para o Mi bemol natural mesmo, estado fundamental aqui, ó. Também é um movimento interessante, também fica bonito. E se eu fosse tocar todos esses acordes em estados fundamentais? Olha como é que ia ficar saltitante, ó. Ou, uma outra opção, descendo.
Ó, ficou grave demais, né? Eu comecei aqui, ó, e terminei aqui. Eu percorri uma distância muito grande em 4 acordes, né? Então fica uma harmonia que, além de ficar saltitante, ela vai começar a usar registros de alturas muito distantes, e aí passa a ficar um acompanhamento com uma característica muito peculiar, que não é normalmente o que se usa na música. Em 99% das músicas não se usa acompanhamento dessa maneira. Vamos para mais um exemplo. Outro exemplo que a gente já citou bastante aqui também, que é My Immortal, do Evanescence, e aí eu vou mostrar um encadeamento usando um acorde arpejado. Nós temos uma análise dessa música já publicada, você pode assistir, é mais uma aula extra que está disponível aí, está no YouTube, está no Hotmart, é só procurar na parte de análises. Quais são as notas aqui do My Immortal, do Evanescence? Primeiro nós temos um Lá maior aqui, e depois um Dó sustenido menor. Lembrando, a armadura de clave aponta que todo Dó, Fá e Sol são sustenidos. Então, muito bem, aqui eu tenho um Dó sustenido, Mi, Lá, Mi, Dó sustenido, Mi, Lá, Mi. É isso que a gente costuma fazer, né, nas nossas análises. Ver nota por nota e pensar quais são as notas do acorde. Aqui no caso são todas, ó. Esse Lá maior aqui, ele está invertido, ele está na primeira inversão. Eu tô com a terça dobrada aqui, ó. Tá com a terça dobrada. Mas é a primeira inversão, ó. Dó sustenido menor. Quais são as notas de Dó sustenido menor? Dó sustenido, Mi, Sol sustenido. As notas de Sol sustenido estão aqui, ó. Ou seja, eu tenho 2 notas de Dó sustenido já sendo tocadas. E é exatamente o que a música faz. A única coisa que ela faz é movimentar esse Lá aqui para o Sol sustenido. Lá, Sol sustenido é a única mudança que faz. Se eu fosse tocar isso em blocos e não arpejado, seria. Esse é o encadeamento. Então, mesmo em acordes arpejados, nós podemos pensar em encadeamento. Nesse caso aqui, vamos dar destaque ao Lá, que é a única nota diferente. Ele desce do Lá para o Sol sustenido, fazendo um movimento de um semitom descendente. É a única diferença. E claro, a mão esquerda, né, que faz aqui um 1-5-1 em Lá, Lá, Mi, Lá, e um 1-5-1 em Sol sustenido, Dó, Sol, Dó. O que faz com que a gente tenha uma sensação de movimento pela mão esquerda, né? Porém, se você considerar o que está tocando a mão direita, o encadeamento que a mão direita faz, a única nota diferente é essa aqui. Prosseguindo um pouco mais, uma nota melódica aqui, que é o Si. Lá na análise a gente explica a presença desse Si, normalmente não vai para a cifra. É uma nota melódica, colocada ali para dar um temperinho diferente, né? Dar um saborzinho diferente. Então a gente tem uma nona aqui, né? Que pode entrar na cifra ou não, tá? Eu normalmente não ponho. Eu não colocaria, aliás. Eu colocaria só um Lá maior mesmo. Mas vocês vão encontrar isso aqui em algumas cifras, Lá 9. Exatamente fazendo referência a esse Si aqui. Mas enfim, era só mais um exemplo mostrando encadeamento em acordes arpejados. Então, você gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante pra gente, é muito difícil crescer no YouTube, o nosso canal é pequeno, então se você gosta do que a gente faz, dá um likezinho, compartilha, joga aí nos grupinhos e se inscreve no canal. Aí o YouTube vai saber, pô, esses caras são legais. Tá? Gostou desse material? Quer aprender mais? Link na descrição. O nosso curso de Teoria e Percepção Musical, o acesso é gratuito. Primeiro módulo todo gratuito, 4 aulas do módulo 2 gratuitas, aulas extras e análises, todas gratuitas. Então, sei lá quantas aulas gratuitas tem lá já. Você já pode começar a consultar, a fazer o curso sem se comprometer financeiramente. Tá? E depois, se você gostar, e aí beleza. Aí módulo 2, 3, 4, 5, 6 é a parte paga, que tem muito material. O curso vai do 0 até o avançado. A gente estipula aí que sejam 4 anos mais ou menos de conteúdo. Se você fosse fazer isso numa escola, você levaria mais ou menos uns 4 anos para cursar tudo. Então é muito conteúdo. Então aproveita, link na descrição, tá? Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.